Existe uma verdade que poucos conhecem. Uma que sussurra nos corredores do tempo, ecoando através das vidas daqueles que ousaram buscar mais do que sobrevivência. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar o peso do mundo enquanto outras flutuam como se tivessem asas? Por que você luta tanto para conseguir tão pouco, enquanto outros aparentemente nem precisam se esforçar? A resposta não está nos seus genes, na sua sorte ou no seu signo. Ela mora em algo muito mais profundo. Algo que poucos compreendem e que hoje vou revelar para você. Antes que Deus abra as comportas da abundância na sua vida, Ele te submete a 5 provas. 5 testes invisíveis que a maioria das pessoas falha sem nem perceber que estavam sendo testadas. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Essas provas não são punição. Elas são preparação. Imagine por um segundo que você vai receber uma herança de milhões. Você acha que o universo simplesmente vai despejar isso na sua conta sem ter certeza de que você não vai se destruir com tanto poder? Pois é. E esse é apenas o começo dessa revelação. Mas antes de mergulharmos nessa verdade que pode mudar tudo na sua vida, deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Porque o que você vai descobrir agora não é coincidência. Você chegou até aqui por um motivo, e esse motivo está prestes a se revelar. A primeira prova é a mais cruel de todas, a prova da escassez deliberada. Você conhece aquela sensação? Quando parece que todo mundo ao seu redor está prosperando enquanto você mal consegue pagar as contas no final do mês? Quando você faz tudo certo, trabalha duro, é uma pessoa boa, mas o dinheiro escorrega pelos seus dedos como areia? Isso não é azar, é teste. Deus te coloca numa situação onde você precisa aprender o valor real das coisas, onde cada centavo importa, onde cada decisão financeira pode determinar se você come bem ou mal naquele mês. E sabe por quê? Porque Ele está observando como você reage quando não tem nada. Tem uma história que me marca até hoje. A de uma mulher que conheci, vamos chamá-la de Ana. Ela passou 3 anos comendo macarrão todo dia para conseguir guardar dinheiro para o sonho dela de abrir um pequeno negócio. 3 anos acordando de madrugada, trabalhando em 2 empregos, vendo os amigos saindo para a balada enquanto ela contava moedas. Durante esse período, Ana poderia ter se revoltado, poderia ter desistido, poderia ter culpado Deus ou o mundo pela situação dela. Mas ela fez algo diferente. Ela começou a ser grata até pelo macarrão. Ela encontrou alegria nas pequenas vitórias. E mais importante, ela ajudava outras pessoas mesmo não tendo quase nada. Sabe o que aconteceu depois desses 3 anos? O negócio dela não só deu certo, como virou um império. Hoje ela emprega mais de 200 pessoas. Mas aqui está o detalhe que a maioria perde. Ela não mudou quando ficou rica. Ela continuou sendo a mesma pessoa que dividia o pouco que tinha. A prova da escassez deliberada não está testando sua paciência. Ela está testando seu caráter. Deus quer saber, quando você não tem nada, você ainda é capaz de dar? Quando você está no fundo do poço, você ainda consegue enxergar luz nos outros? Quando sua conta está no vermelho, seu coração ainda está no azul? Porque aqui está a verdade nua e crua. Deus nunca vai te dar mais do que você pode administrar sem perder sua alma. E a escassez é Ele checando se você ainda tem alma quando não tem nada no bolso. A segunda prova é ainda mais sutil. E por isso mais perigosa, a prova da tentação do atalho. Você está ali, passando pela primeira prova, lutando para juntar cada real, quando de repente aparece uma oportunidade. Uma chance de conseguir dinheiro rápido. Pode ser um esquema duvidoso, pode ser uma mentirinha inocente, pode ser simplesmente abandonar seus valores para conseguir aquela promoção. E aí você fica dividido. Uma parte de você sabe que não é certo, mas a outra parte sussurra. Todo mundo faz isso. É só dessa vez. Deus vai entender. Depois que eu conseguir o que preciso, eu volto a ser honesto. Essa é a prova mais cruel porque ela aparece exatamente quando você está mais vulnerável. É como oferecer água para quem está morrendo de sede no deserto, mas essa água está envenenada. Lembro de um empresário que conheci. Vou chamar ele de Carlos. Ele estava lutando para manter a empresa dele funcionando quando apareceu uma oportunidade de fazer um contrato milionário. O único problema? Ele precisava mentir sobre alguns números,
Nada muito grave, só torcer um pouquinho a verdade. Carlos passou noites em claro pensando nisso. A família dele estava passando dificuldade. Os funcionários dependiam daquele dinheiro. Parecia que todo mundo ia se beneficiar se ele simplesmente fechasse os olhos por alguns minutos. Mas ele não fechou. Ele recusou o contrato. No mês seguinte, apareceram 3 oportunidades melhores, completamente legítimas. A empresa não só se salvou, como cresceu 300% naquele ano. E Carlos sempre diz a mesma coisa. Se eu tivesse aceito aquele primeiro contrato, eu nunca teria visto as outras oportunidades. Eu teria vendido minha integridade por migalhas quando Deus tinha um banquete esperando por mim. A prova da tentação do atalho testa uma coisa específica: sua fidelidade aos seus próprios princípios quando ninguém está olhando. Porque Deus sabe que se você traz seus valores por dinheiro quando tem pouco, você vai trair tudo por dinheiro quando tiver muito. E aqui entra a terceira prova, talvez a mais dolorosa de todas, a prova do julgamento dos outros. Você está ali, sendo testado, passando dificuldade, recusando atalhos. E sabe o que acontece? As pessoas começam a falar: fulano está meio perdido na vida. Se fosse esperto, já tinha resolvido essa situação. Acho que ele não tem ambição. Está acomodado demais. E o pior, às vezes essas vozes vêm de quem você mais ama. Família, amigos próximos, pessoas que deveriam te apoiar. Eles não entendem por que você não aceita certas oportunidades, por que você não toma certas atitudes, por que você insiste em fazer as coisas do jeito difícil. Essa prova é devastadora porque ataca algo fundamental no ser humano, a necessidade de aprovação. Nós fomos feitos para viver em comunidade, para sermos aceitos, para pertencermos a algo. E quando as pessoas que importam para você começam a questionar suas escolhas, é como se questionassem sua própria existência. Tem uma passagem bíblica que sempre me vem à mente. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Sabe o que isso significa na prática? Bem-aventurado é quem não desiste do caminho certo só porque as pessoas não entendem. Conheci uma jovem, vamos chamá-la de Mariana, que sonhava em ser artista. Enquanto todos os amigos dela estavam correndo atrás de empregos seguros, ela insistia em investir na arte dela. Família inteira em cima dizendo que ela estava perdendo tempo, que precisava crescer, que a arte não dá dinheiro. Sabe qual foi o momento mais difícil para Mariana? Quando a própria mãe disse: "Eu não aguento mais ter vergonha de falar o que minha filha faz da vida." Essa frase quase destruiu ela. Quase fez ela desistir de tudo e aceitar qualquer emprego só para parar de ser julgada. Mas ela não desistiu. Continuou pintando, continuou acreditando, continuou investindo cada centavo que ganhava no sonho dela. E hoje as obras dela estão em galerias internacionais. Ela vive da arte e... A mãe se orgulha tanto que não para de mostrar para todo mundo. A prova do julgamento dos outros testa sua capacidade de permanecer fiel à sua visão quando todo mundo ao seu redor enxerga diferente. Porque Deus sabe que quando a abundância vier, haverá ainda mais julgamento, ainda mais opinião, ainda mais gente tentando te influenciar. Se você não consegue manter sua integridade quando tem pouco apoio, como vai manter quando tiver muito poder? Já passou por algo parecido? Me conta aqui embaixo. Agora chegamos à quarta prova, e essa aqui é traição pura, a prova da ingratidão temporária. Você fez tudo certo até aqui. Passou na prova da escassez, resistiu aos atalhos, ignorou os julgamentos e finalmente as coisas começam a melhorar. Você consegue um emprego melhor, um relacionamento mais saudável, uma oportunidade de crescimento. E sabe o que acontece na sua mente? Você esquece. Esquece de onde veio. Esquece do sufoco que passou. Esquece de agradecer. De repente, aquele salário novo vira pouco. Aquela oportunidade vira insuficiente. Aquela bênção vira direito adquirido. É como se sua memória emocional fosse apagada. Você literalmente não consegue mais sentir a gratidão que sentia quando não tinha nada. E aí começa a reclamar, a querer mais, a se comparar com quem tem ainda mais que você. Essa prova é cruel porque ela te pega no momento em que você deveria estar celebrando. É como se Deus dissesse: agora que te dei um pouco mais,
Me mostra se você ainda lembra quem é. Conheço um cara, vou chamar de Ricardo, que passou anos desempregado. Anos mesmo. Ele orava todos os dias, implorava por uma oportunidade, prometia que ia ser grato para sempre se conseguisse um emprego. E conseguiu. Um emprego bom, com salário digno. 6 meses depois, Ricardo estava reclamando do chefe, do horário, do escritório. 2 anos depois, ele estava considerando sair porque merecia coisa melhor. A gratidão havia evaporado como orvalho no sol. Até que um dia ele foi demitido. E aí, no desespero do desemprego novamente, ele se lembrou de como era grato por aquele emprego que ele tanto criticava. Ele percebeu que havia falhado na prova. Sabe o que é fascinante? Quando Ricardo conseguiu outro emprego, ele era outro homem. Ele acordava todo dia agradecendo por ter trabalho. Ele tratava cada colega como se fosse família. Ele via cada projeto como uma oportunidade de servir. E dessa vez, a gratidão permaneceu. A prova da ingratidão temporária testa algo muito específico: sua capacidade de manter o coração do iniciante mesmo quando você não é mais iniciante. Porque Deus sabe que a abundância real só pode ser administrada por quem nunca perde a memória de onde veio. E isso nos leva à quinta e última prova, a mais complexa de todas. A quinta prova é a mais insidiosa porque ela chega quando você pensa que já passou por tudo. A prova da responsabilidade absoluta. Você está ali, passou pelas outras 4 provas, está começando a ver os primeiros frutos, e de repente você percebe algo assustador. Agora você tem poder de impactar a vida de outras pessoas. Suas decisões afetam não só você, mas sua família, seus funcionários, sua comunidade. E aí vem o peso. O peso de saber que cada escolha sua pode elevar alguém ou destruir alguém. Que sua abundância não é só sua. Ela pertence a todos que dependem de você. E esse peso, essa responsabilidade, é sufocante. A maioria das pessoas falha nessa prova exatamente por isso. Elas não aguentam a pressão. Preferem voltar para a zona de conforto da mediocridade, onde as únicas consequências das suas ações são sobre elas mesmas. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Nessa quinta prova, Deus não está só testando se você aguenta o peso da responsabilidade. Ele está testando se você entende que a abundância verdadeira não é sobre ter, é sobre ser um canal. Lembro de um empresário que conheci, um homem que começou vendendo água na praia. Literalmente. Ele carregava uma caixa de isopor e caminhava 12 horas no sol para ganhar o pão de cada dia. Passou por todas as provas que eu descrevi até aqui. Quando ele finalmente prosperou e abriu sua primeira empresa, descobriu algo que quase o quebrou. Ele era responsável por 15 famílias. Cada funcionário que ele contratava tinha família, tinha sonhos, tinha contas para pagar. E se ele falhasse como empresário, não seria só ele que ia sofrer. Essa percepção quase o destruiu. Passou noites em claro, com medo de decidir errado. Chegou a pensar em fechar tudo e voltar a vender água na praia, porque lá, no máximo, só prejudicaria a si mesmo se errasse. Mas então algo mudou. Ele entendeu que essa responsabilidade não era um fardo, era um presente. Era Deus dizendo: eu confio tanto em você que estou colocando outras pessoas sob seu cuidado. Era uma elevação, não uma punição. E quando ele mudou a perspectiva, tudo mudou. A empresa cresceu não porque ele queria ficar rico, mas porque ele queria cuidar melhor das pessoas que dependiam dele. E hoje ele emprega mais de 2.000 pessoas. 2.000 famílias que comem porque ele aprendeu a carregar o peso da responsabilidade com gratidão em vez de medo. A prova da responsabilidade absoluta separa quem quer abundância para si mesmo de quem entende que a abundância é sobre servir. E aqui está o segredo que poucos descobrem. Quando você para de querer abundância para você e começa a querer para poder dar, o universo conspira ao seu favor de uma forma quase sobrenatural. Mas agora eu preciso te contar algo importante. Essas 5 provas não acontecem uma de cada vez, numa sequência organizada. Elas se misturam, se sobrepõem, voltam quando você menos espera. É como se Deus tivesse um radar emocional e toda vez que você acha que já dominou uma lição,
Ele te manda uma situação para confirmar se você realmente aprendeu. E tem mais. Essas provas não têm prazo de validade. Eu conheço milionários que ainda estão na primeira prova. Pessoas que têm muito dinheiro, mas ainda reagem à escassez com desespero. Conheço pessoas humildes que já passaram por todas as 5 e por isso vivem numa abundância que vai muito além do que aparece na conta bancária. A verdadeira abundância não é sobre quanto você tem. É sobre quem você se tornou no processo de conquistar o que tem. E essas 5 provas, elas são o processo de transformação que Deus usa para te preparar para carregar bênçãos sem se quebrar com o peso delas. Sabe qual é a parte mais bonita dessa revelação? Quando você finalmente entende o que está acontecendo, quando você percebe que cada dificuldade é na verdade uma oportunidade de crescer, você para de lutar contra as provas e começa a dançar com elas. Imagine se Ana, lá da primeira prova, soubesse desde o começo que aqueles 3 anos comendo macarrão eram um investimento no caráter dela. Imagine se Carlos soubesse que recusar aquele contrato duvidoso era Deus testando a integridade dele. Imagine se Mariana soubesse que cada crítica da família era o universo fortalecendo a convicção dela. Eles teriam passado pelas provas com mais leveza, com mais confiança, sabendo que do outro lado havia uma versão melhor deles esperando. E é exatamente isso que eu quero que aconteça com você. Se você está passando por dificuldades financeiras agora, pergunte a si mesmo: como posso usar essa situação para desenvolver meu caráter em vez de só reclamar dela? Se você está sendo tentado a pegar atalhos, pergunte: o que essa tentação está tentando me ensinar sobre meus valores? Se as pessoas estão te julgando, pergunte: como posso usar essa pressão para fortalecer minha convicção em vez de me quebrar? Porque aqui está a verdade final. Deus não te quer rico. Ele te quer pronto para ser rico. Ele não quer te dar abundância. Ele quer fazer de você alguém capaz de gerar abundância e dividir abundância sem perder a alma no processo. E quando você finalmente passa por todas essas provas, quando você se torna essa pessoa transformada, a abundância não é mais algo que você persegue. Ela é algo que naturalmente flui através de você. Como um rio que encontrou seu leito natural. Tem uma frase que mudou minha perspectiva sobre tudo isso. Deus não te abençoa pelo que você faz. Ele te abençoa pelo que você se torna. E essas 5 provas são o processo de te tornar alguém digno das bênçãos que Deus quer derramar na sua vida. Mas talvez você esteja pensando: beleza, Saga, entendi as provas. Mas e agora? Como eu acelero esse processo? Como eu passo por essas provas mais rápido? A resposta pode te surpreender. Você não acelera. Você se entrega. Você para de resistir ao processo e começa a colaborar com ele. Você para de ver as dificuldades como punição e começa a vê-las como preparação. E você busca conhecimento, porque conhecimento é poder, e poder é responsabilidade, e responsabilidade é o que te prepara para a abundância real. Se você chegou até aqui, se essa revelação tocou algo profundo em você, talvez seja porque Deus esteja te preparando para algo maior. Talvez essas palavras não tenham chegado até você por acaso. Caso você esteja decidido a mudar e encarar essas provas em vez de fugir delas, comente: eu abandono meu antigo eu. Porque abandonar o antigo eu não é virar outra pessoa. É se tornar quem você sempre foi destinado a ser. É parar de lutar contra o processo e começar a dançar com ele. O fragmento que você acabou de ouvir é só o começo. Essas 5 provas são só uma pequena parte de um sistema muito maior. Um código que governa como a abundância realmente funciona neste mundo. Se você sentiu que estava faltando algo, se percebeu que há camadas mais profundas para explorar, talvez seja a hora de acessar todas as 7 chaves que transformam resultados de verdade. Porque existe uma diferença entre saber sobre abundância e realmente viver em abundância. E essa diferença mora nos detalhes, nos códigos ocultos, nos segredos que não cabem em um único vídeo. Se essa pequena dose de conhecimento já mexeu com sua mente, imagine o efeito das 7 chaves completas juntas. O caminho completo está esperando por você, mas só quem realmente está pronto para se transformar vai dar esse próximo passo. A escolha é sua.
Você pode continuar vivendo com fragmentos de conhecimento, ou pode mergulhar fundo na transformação real. Pode continuar sendo quem você sempre foi, ou pode finalmente se tornar quem você nasceu para ser. O universo conspirou para que você chegasse até aqui. Não foi coincidência, foi preparação. E a próxima fase da sua jornada está esperando por você. Aqui é Saga, nos vemos no próximo vídeo.